Olá, está no ar mais um Entre Conversas e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre meio ambiente e sustentabilidade. Não saia daí! Em junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas você sabe a importância de escolher cada vez mais ações conscientes e sustentáveis? Para contribuir com um planeta mais sustentável, a gente não precisa ir muito longe. Hábitos simples podem ajudar com grandes mudanças no mundo. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a bióloga e jornalista Isabela Machado. Tudo bem, Isabela? Tudo bom, Jade? Isabela, esse termo sustentabilidade, apesar de nem todo mundo praticar, está super em alta. Mas qual a importância da gente cuidar de fato do meio ambiente? Jade, então, o termo sustentabilidade está bem ligado ao meio ambiente, mas a gente pode ir mais ainda, né? Porque uma definição, começando pela definição de meio ambiente, muitas vezes as pessoas remetem à natureza. Pensa em meio ambiente, já pensa num jacaré, na onça, na floresta. E não é bem isso. O nosso meio ambiente, no caso que a gente mora na cidade, é a cidade. E a sustentabilidade está na cidade também. Então, manter as ruas limpas, optar por se locomover de forma mais sustentável. No caso, por exemplo, andar a pé, de bicicleta, né, usar transportes públicos. Tudo isso entra em sustentabilidade. E apesar da gente estar falando de algo muito grande, ações muito simples podem, de fato, fazer a diferença, né? Como eu falei antes. Sim. Eu gosto muito de usar o exemplo, assim, de que... Não é um exemplo, é uma frase, né? Se a gente faz parte do problema, a gente faz parte da solução. E quando a gente fala de meio ambiente, todos os problemas do meio ambiente de hoje são antrópicos, ou seja, são por ações do homem no meio ambiente. O ar está poluído porque a gente poluiu, o rio está poluído porque a gente poluiu. Então, se nós somos os problemas, né, o problema maior disso tudo, nós também somos a solução. E aí cabe para cada um fazer alguma ação, né? Então, aquele assunto, por exemplo, de evitar canudinho plástico. É um canudinho, um canudinho, mas são 7 bilhões de pessoas no mundo que pensam a mesma coisa e por dia usam aí bilhões de canudinhos. Então, a gente tem que pensar mais nesse coletivo que juntos todos fazem a diferença, né? Outro hábito, na verdade, que parece super simples, e que faz uma grande mudança, é o de separar o lixo, né? Isso faz, de fato, uma grande diferença, né? A gente não tem como falar de sustentabilidade sem falar de lixo, de resíduo ou de separação de resíduo, né? Então, a gente precisa reeducar os nossos hábitos lá em casa, assim, que a primeira coisa, assim, que precisa ser feito é separar o resíduo na fonte geradora, que nós somos as fontes geradoras. Todo dia a gente gera 1 quilo, mais ou menos 1 quilo de resíduo. O que é reciclável? O que é reciclável no Maringá tem coleta seletiva, precisa ir para reciclagem. O que é orgânico pode ser compostado, isso já é mais de 50% do resíduo de uma casa. Então, só em compostar e reciclagem, a gente já eliminou quase 90% de resíduo de uma casa, diariamente. Então, se todo mundo fizesse isso, seria maravilha. Por falar em mudança de hábito, às vezes as pessoas até têm essa intenção de mudar e não sabem como fazer, ou quem tenta mudar de fato acaba optando por escolhas que não são tão boas e continuam achando que são boas escolhas. Quais seriam esses erros que as pessoas costumam fazer, achando que estão fazendo de fato o bem e no fundo não estão? Eu gosto de falar de que é melhor um monte de gente fazendo ações, pequenas ações imperfeitas, ou seja, eu não sou vegana completamente, mas tá tudo bem, ou seja, várias pessoas fazendo poucas ações do que poucas pessoas fazendo ações perfeitas, sendo completamente lixo zero, sendo veganos há 10 anos. Então, cada um precisa adaptar essas áreas que tem gente que tem mais facilidade na alimentação, em mudar a alimentação para um jeito mais sustentável, outras pessoas na moda, outras pessoas no transporte. Então, cada um vai se adaptando ali na sua rotina, naquilo que acha que pode ir mudando e vai modificando, né? Então, a gente pode ressaltar essas ações que trazem vantagens. Então, Isa, de fato, qualquer mudança de hábito vale, né? Qualquer mudança de hábito ajuda mesmo. Para algumas pessoas é mais fácil mexer na alimentação. Por exemplo, reduzir o consumo de carne, consumir mais verduras do que
mais carne vermelha, que é o prejudicial, assim. Mas tem gente que gosta de comprar em brechó, outras pessoas não gostam, outras pessoas têm possibilidade de ir a pé pro trabalho, outras pessoas moram muito longe. Enfim, cada um tem uma realidade, então entendendo cada um se entendendo, né, como o que pode ser feito, toda ação é válida, independente da área. Por exemplo, no questão da alimentação, só em alimentação a gente pode falar de várias ações, como, por exemplo, comprar de produtores da região, diminuir o consumo de carne, entender o processo da alimentação, trazer uma alimentação sustentável para a nossa rotina, né, do dia a dia. Então, assim, quando a gente vai abordando cada um desses temas, vão aparecendo muitas coisas que as pessoas pensam, nossa, não vou ser capaz de fazer isso, assim, são muitos anos de mudança, e mudança já gera um desconforto enorme. Mas, e por isso que as pequenas ações ajudam, porque se a gente for ver só, tipo, nossa, é muito distante da minha realidade, e muita gente já nem começa, né? O interessante seria cada um respeitar o seu dia a dia e o que de fato consegue fazer e executar, né? Sim, nem que seja, por exemplo, parar de usar canudinho. Recusar usar o seu próprio talher, usar um copinho reutilizável e não pegar copinho plástico 3 vezes por dia, todo dia. São essas ações. O que eu noto também é que, às vezes, as pessoas buscam muito por uma mudança muito imediata e, às vezes, muito radical. Por isso que eu estou frisando muito essa importância das pequenas atitudes, dos pequenos hábitos. Porque eu não... Exemplo, não eu, mas alguém que não ligou nunca para o meio ambiente e simplesmente resolve fazer tudo de uma vez e às vezes acaba se perdendo. E talvez a mudança, quando ela chega dessa maneira muito radical, em algum momento você não consegue dar seguimento a essa ideia, a essa consciência que você quer ter ao longo da vida, porque é importante não só você mudar a curto prazo, e sim ter essa consciência a vida toda, né? Seria ótimo se fosse, porque é isso que importa, é ser constante, né? Então, tem um ditado que eu amo muito, que é assim, a melhor época para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, a segunda melhor época é hoje. Então, não ficar... Por exemplo, isso acontece mais nos adultos, assim, né? Que pensa, nossa, tô há 40 anos fazendo de tal forma, compensa mudar agora? Compensa, a segunda melhor época é o agora, porque a gente tem que pensar também o exemplo que a gente deixa para os outros, para as crianças, para os outros parentes, o impacto que, às vezes a gente nem sabe, mas o impacto que a gente causa ao falar de determinados assuntos, assim, que serve de exemplo, né? Eu nunca vou esquecer, meu tio, por exemplo, há uns 10 anos atrás, começou a fazer compostagem na casa dele, e compostagem com minhoca, e quando ele contou, eu achei uma coisa assim, nossa, como assim minhoca? Você tem minhoca na sua casa? Você faz compostagem na sua casa? Como que é isso e tal? E ele nem sabe disso, mas ele me impactou de tal forma. Tipo, há muitos anos, eu era criança na época. E hoje em dia você vê tanto falar disso. E ele me inspirou, por exemplo, a minha mãe a tomar atitudes. Depois eu vim também tomando atitudes. Então, são essas ações que a gente vai deixando sementinhas, assim, ao redor, né? Você falou sobre o veganismo, por exemplo. E aí... é uma outra mudança muito radical. O consumo de carne, ele tá instaurado no nosso cotidiano desde sempre. Não era muito comum os nossos pais ou na nossa família antes as pessoas serem veganas, vegetarianas, talvez vegetarianas até um pouco mais comum, mas não veganas de fato. E aí, do nada, eu que comi carne a vida toda, quero parar de comer carne. Eu acredito que o mundo talvez precise do imediatismo, mas nem todo mundo consegue. Acho válido e dou total crédito e respeito muito quem consegue. Mas talvez, se você pare de consumir um dia específico, até acho que tem a segunda sem carne, né? Que é um movimento bem comum, e talvez um dia sem consumo de carne já tenha um grande impacto, né? Sim. A área da alimentação, como eu comentei, né, é cheia de coisas. A gente tem que entender os problemas disso. Entendendo esses problemas, a gente pode partir para soluções. Então, a alimentação é uma das principais causas de mudanças climáticas e de aquecimento global e de impactos. A gente está falando, no caso do consumo de carne, a carne que mais causa impacto no meio ambiente é a carne vermelha.
né? Há muito desmatamento para que entre depois a pecuária naquele lugar. A gente se preocupa com a alimentação de 7 bilhões de pessoas, sendo que tem mais de 60 bilhões de animais no mundo que precisam comer mais do que até a gente. Ou seja, como que é a alimentação para a soja que a gente produz no Brasil, que é, né, soja e milho, a maioria disso vai para a alimentação desses animais. Então, tudo isso causa esses problemas. Tá, e aí vem alguém que... eu gostaria de mudar minha alimentação, mas eu não tô a ponto de parar de comer carne. Bom, a gente pode reduzir para carne branca, né? No caso, peixe, aves. Existem hoje tantas opções de carne até que imita a bovina e não é, e é feito de plantas. Então, o mercado foi trazendo essas soluções, está trazendo ainda, que vai trazer ainda muito mais, essas soluções para substituindo esse tipo de alimentação. Mas é bem isso que você falou, assim, parte da vontade, né? Não tem como a gente obrigar ninguém, você não vai mais comer carne a partir de agora. Tem que vir essa vontade de dentro, digamos assim. Mas tem tantas formas de começar isso, né? Quem quer parar totalmente, inclusive de usar o couro, que é o caso do vegano, ótimo, perfeito, né? Tudo bem. Mas quem não quer, tem alguma resistência com isso, vai diminuindo um dia na semana, ou aos finais de semana, em vez de fazer churrasco, fazer lasanhas e massas, qualquer outra coisa, enfim. E mudando esses tipos de consumo e de prática de alimentação, contribuem tanto quanto. Um outro setor que eu também acho importante falar é o setor da moda, que também é bem prejudicial ao meio ambiente e que muita gente acaba não associando, né? Moda à sustentabilidade. E se a gente parar para pensar, se a gente tomar só a atitude de pensar antes de comprar alguma peça eu preciso de fato disso e não comprar aquela peça, a gente também está fazendo uma grande diferença, né? Sim, esse assunto da moda e sustentabilidade também está em alta e também é um assunto que rende muitos assuntos, porque a gente fala de hábito de consumo, do consumismo, assim, só de ter por ter, e daí também não só da moda, né, de vestuário, mas de comprar, né, futilidades. Tem aqueles aplicativos de compra da China, que você pode comprar um anel que vai vir de navio da China por 20 centavos com frete grátis. Assim, é uma apelação pelo consumo desnecessário e que tudo isso precisa ser revisto. No caso da moda, a gente tem que... A fabricação, né, o vestuário, ele impacta muito o meio ambiente, tanto a extração da matéria-prima quanto os resíduos que tem por aí, mas a gente já tem muita solução também, vindo até é uma via de mão dupla, tanto os consumidores necessitaram ao longo desse tempo, quanto as marcas viram essa necessidade e criaram produtos que você vai hoje comprar. Calça jeans, por exemplo, existem várias marcas que já tem lá que reduz... usa tantos por cento menos água, não usa químicos, e tal, e tal, e tal. Então, esses são os eco-fashions, assim. São as marcas que foram vendo que existe esse nicho de pessoas preocupadas com isso. Isso já é um grande avanço, mas aí a gente entra no hábito de consumo, ou seja, tem lá a peça legal, show de bola, mas eu preciso. O que eu vou fazer com as dezenas que eu já tenho em casa? Onde eu descarto as minhas roupas? Não é comprando algo que teoricamente é sustentável que eu vou ser sustentável se eu não preciso daquilo, né? Sim, justamente. Isa, muito obrigada pela tua presença e por esclarecer tantas coisas. Espero que, de fato, a sustentabilidade não esteja só em alta, mas que possa ser executada. Sim, eu que agradeço e estamos aí para mais conversas dessas. Até mais. Obrigada. O Entre Conversas fica por aqui. Eu vejo você na próxima edição. Tchau!